Daqui, de uma varanda de frente para o mar e de outros endereços de luxo no Brasil, tem gente que não enxerga a realidade. Uma força-tarefa do governo descobriu mais de 1.000 privilegiados que recebiam um benefício criado para quem vive na miséria. Na lista de fraudadores tem até empresário bem-sucedido. O rombo nos cofres públicos chega a 5 bilhões de reais só no ano passado. A reportagem é de Carlos Delanoy, James Alberti e André Maciel. Aqui não tem miséria. A Orla do Leblon, na zona sul do Rio, é um dos endereços mais caros do Brasil. Quando aproximamos a imagem, vemos duas mulheres numa varanda. Você sabe qual delas ganha um benefício de combate à extrema pobreza? Durante 7 anos, Gema Richter, a dona do apartamento, recebeu todo mês um dinheiro destinado a pessoas miseráveis. Gema é casada com o empresário Otto Richter. Ele também recebia o benefício. Aqui os dois caminham juntos pelo bairro Chique. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que o casal tem várias fontes de renda. Otto é sócio deste centro comercial na zona oeste do Rio. O empresário, segundo a investigação, chegou a movimentar R$700 mil em uma de suas contas. Mas nem ele, nem ela abriam mão de receber o benefício de prestação continuada, BPC, e foram denunciados pelo Ministério Público Federal por estelionato. O Fantástico descobriu falsos miseráveis que vivem com muito conforto no litoral da Bahia, na Serra Gaúcha ou até fora do Brasil. Você morar aqui, se você viver aqui, é bom você ter condições. Isso aqui não é país de pobre, não. O BPC paga um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência física, contanto que vivam em famílias cuja renda total não passe de 1/4 do salário mínimo. O Brasil, ele tem uma desigualdade, de distribuição de renda, e a gente observa que existem muitas pessoas cada vez mais vivendo nas ruas, cada vez mais desempregadas. Então, esse benefício de prestação continuada ele adquire uma relevância ainda maior nesse quadro. Tentamos falar com Otto e Gema Richter. Fomos recebidos pelo advogado da família. Eles não tiveram dolo na conduta, que é uma das características do crime de estelionato. Eles não foram informados de todas as especificidades dessa lei. Eles nunca tiveram intenção de desviar qualquer verba do INSS ou de qualquer outro órgão. Os benefícios de Otto e da mulher foram concedidos em novembro de 2010 e cancelados em março deste ano. Receberam juntos cerca de R$150 mil da assistência para miseráveis. Em depoimento, afirmaram que não tem como devolver o dinheiro. O casal do Leblon está numa lista de mais de 1.000 moradores de endereços nobres que recebiam ou ainda recebem ajuda criada para gente extremamente pobre. A aposentada Elie Teixeira Leite mora num condomínio em Arraial da Ajuda, área turística da Bahia. É proprietária de imóvel no Rio de Janeiro, também no Leblon. O apartamento no Rio está alugado, classe média. E recebe o BPC desde 2010. Se eu estou errada, meus advogados consertam, eu pago. Vivendo aqui onde eu vivo, você acha que realmente estou muito preocupada com isso? Ela diz que conhece muita gente que ganha o benefício. Só no meu prédio eu acho que tem umas 10. Tudo esposa de militar, viúva de militar. Alega que passava por necessidades quando foi atrás da ajuda do governo 8 anos atrás. Na época, eu me lembro bem, eu estava desempregada, minha mãe estava à morte. Ela consumia, eu era curadora dela, ela consumia todo o salário dela como aposentada, não desse dinheiro, mas da aeronáutica, e esse dinheiro foi muito útil. Quando a mãe morreu no ano passado, Elie passou a acumular a pensão da aeronáutica e o BPC. Eu estou roubando a nação de R$900 por mês? Não. Isso é tributação que vem se retirando da sociedade como um todo, que deveria se destinar às pessoas carentes, que aí acaba por se destinar a uma pessoa de renda mais elevada. O orçamento anual do BPC é de R$50 bilhões para pagar um salário mínimo por mês a 4.500.000 pessoas. R$20 bilhões a mais do que o Bolsa Família, por exemplo. O benefício foi pensado para casos como o do pequeno Israel, de apenas 5 anos. Agora, ele está vindo aí, o Israel,
Ele é um menino feliz? Ele é, nossa, brinca muito, demais. Ele vai ao hospital, ele é a sensação do hospital. O Israel nasceu com insuficiência renal crônica. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, a Karen tentou garantir para ele o benefício. Só que o ex-marido dela trabalhava como guardador de carros e ganhava um salário mínimo por mês. Só depois que ela se separou do ex-marido é que finalmente o benefício foi concedido. De vez em quando ele desenvolve algumas intercorrências, como pressão alta, febres, que são sintomas de infecção, e eu não posso sair de casa, não posso me ausentar, não posso arrumar um emprego. Uma força-tarefa do governo federal responsável por fiscalizar a concessão do BPC comemora o crescimento do programa, mas reconhece que é preciso aprimorar os mecanismos de controle. Havia uma demanda, claramente, de abranger mais pessoas. Realmente faltou cuidados da gestão em relação a um processo revisional periódico. Para pedir o benefício, basta assinar uma declaração de pobreza. Em nota, o INSS, que paga o BPC, informou que vai passar a exigir documento com foto e a inclusão de todos os beneficiários no cadastro único dos programas sociais do governo. George Poiastro também recebe essa ajuda. Ele mora num condomínio confortável em Gramado, no Rio Grande do Sul. Passeia num carro de luxo pela cidade. Quando pediu o benefício, deu como residência o endereço em Ipanema, no Rio de Janeiro, bairro tão valorizado quanto Leblon. Encontramos Poiastro quando ele visitava um apartamento que tinha acabado de comprar em Gramado. O seu apartamento é de frente? O apartamento, que fica em cima do que foi comprado por Poiastro, tem a mesma planta. É espaçoso e oferece acessórios como aquecimento de piso. Voltamos a procurar Jorge Poiastro. O senhor recebe um benefício do INSS chamado Benefício de Prestação Continuada? Não. Destinado a idosos carentes? Não. Porque o seu nome consta numa auditoria do INSS como beneficiário de um salário mínimo por mês referente a esse benefício. Não. O dinheiro pode ser depositado em conta corrente ou sacado com o cartão próprio do benefício. Os saques feitos com o cartão que está em nome de Poiastro foram feitos sempre em Gramado. O senhor comprou um apartamento de R$1.800.000 e recebe um benefício como idoso carente? O senhor acha que isso é correto? Aqui vocês não podem entrar, viu? Ok, mas isso não lhe causa nenhum constrangimento? O que a senhora gostaria que acontecesse com essas pessoas que estão recebendo de maneira irregular o benefício? Eu gostaria que elas conhecessem quem de fato faz jus ao benefício assistencial, que são as pessoas realmente muito pobres. Eu gostaria que elas olhassem e pudessem ver quem realmente tem direito a esse benefício que está sendo desviado. Quando chega o dia do pagamento, o que você já comprometeu desse dinheiro? A farmácia. Já ligo para a farmácia. Uns R$450. O Israel precisa de suplemento alimentar, outros R$200. Além disso, ele passa 12 horas por dia fazendo diálise neste equipamento. Em agosto, a conta de luz foi de R$231. É um dinheiro super contado. Não entra para eu quero levar a criança no parque, tem mais de um mês, eu estou prometendo, e não posso levar a criança no parque porque eu não tenho dinheiro para levar. Um levantamento da Controladoria Geral da União mostrou que só em 2017, R$5,5 bilhões de reais foram pagos indevidamente. Pelo menos 150 mil beneficiados tinham renda maior que a permitida. O golpe aqui não tem o glamour da Serra Gaúcha ou do litoral baiano e passa longe do luxo da Zona Sul carioca. Uma das fraudes ficou evidente nesse endereço em Madureira, na zona norte do Rio. Investigadores da Polícia Federal encontraram no 3º andar desse edifício os registros de 41 benefícios irregulares. Os comprovantes de residência eram falsificados. E à exceção de uma mulher que já morreu, todos os envolvidos foram indiciados por estelionato à Previdência.
Segundo as investigações, o despachante Sebastião Araújo conseguia o BPC para quem não tinha direito ao benefício. Em troca, ele ficava com os primeiros pagamentos. Normalmente, em média, os 5 primeiros meses do benefício, que dá mais ou menos quase R$5.000, é do despachante, que é um valor bem acima do mercado para um serviço de despachante comum. Nós tentamos entrevistar Sebastião. Seu Sebastião. Mas ele não estava em casa. Tem pouco tempo que ele saiu? Tem uns 15 minutos, mais uns 15 a 20 minutos. Entendi. A Polícia Federal indiciou Sebastião Araújo por estelionato. Ele já tinha sido denunciado pelo Ministério Público Federal junto com outras 9 pessoas, sendo 3 funcionários do INSS, por formação de quadrilha e crimes como corrupção e desvio de dinheiro público. É lamentável esse tipo de conduta, esse tipo de desvio, né? E, na verdade, eles geram prejuízo financeiro e geram prejuízo moral também para o Estado, porque geram a desconfiança na gestão desses recursos, né, na sociedade. Na época, como é que a senhora conseguiu esse benefício? Cara, o cara que conseguiu para mim, um advogado lá que chegou, você não sabe disso? Eu sei de quê? Você é velha, que você quer, você pode conseguir. A brasileira Laís Fitzenreiter mora na Flórida, nos Estados Unidos. Conseguiu o BPC quando veio ao Brasil em 2012. A senhora sabia que esse benefício era para pessoas que não têm nenhuma condição? Não, me falaram que era só velho. Eu tinha direito porque eu era velho. Ela ganha a pensão do ex-marido americano e não poderia receber essa ajuda do governo brasileiro, que além disso, só pode ser paga a quem mora no Brasil. Por que a senhora precisava daquilo? Para pagar meu condomínio no Brasil, que eu tenho um apartamento lá com ele, meu pai, né? Que aliás, é um elefante branco, porque o Brasil acabou, né? Ela nem pensa em devolver o que ganhou indevidamente. Eu vou devolver para o Brasil, corrupta e parar lá na mão de sei lá de quem? Não, meu filho, sinto muito. E aí o que é curioso é que elas não acham que estão cometendo corrupção. Ela acha que é só um dinheiro que não pertence a ninguém e que, portanto, ela pode pegar como quiser. Esta antropóloga especializada em cidadania explica por que a ideia de público é tão mal compreendida no Brasil. República quer dizer coisa pública, coisa de todos. Essa coisa do público que não é de ninguém é essa confusão. Eu acho que é do Estado. Então eu não acho que é meu. Se eu não acho que é meu, eu não me responsabilizo por ele, não me interesso por ele. Mamãe é palhaça? Sim. É? E você? Você também? Palhaço cuequinha.